perrengue nesses 74 países de viagens? Já passei por perrengue, mas nada que significasse, tipo, nossa, não quero repetir, ou isso é a última vez. Claro, socializar, às vezes, claro, você já lembrou, né, de que às vezes nós ficamos hospedados em quartos com mais pessoas. Tem pessoas que às vezes não são tão gentis e conversam alto, roncam enfim, existem situações, ou lidar com, você lembrou do problema que você teve na Romênia, lidar com greves, né? Eu já cheguei em lugares em que o transporte público estava em greve e que a gente ficava com a limitação de deslocamento enfim. Então, a gente teve, não foi nem perrengue, porque quando você é jovem, você acaba se virando de qualquer forma, né? Mas na Hungria, por exemplo, a língua era uma coisa muito difícil. A gente estava numa época que eles tinham recém saído de uma era que não tinha abertura nenhuma, então as pessoas, somente os mais jovens, até tipo ali 15 anos, é que começavam a fluir no inglês. Mas era um húngaro, e o húngaro é conhecido, para quem não conhece, é a língua do diabo, é difícil, é uma das línguas mais difíceis de falar. Então é entrar no metrô para se comprar um ticket de metrô, por exemplo, e você demorar 15 minutos fazendo gestos e escrevendo números para poder conseguir fazer isso. Passa por isso de vez em quando também, sim, algumas línguas? Eu sempre aposto na bondade. Eu é preciso, espero, né, que a pessoa, eu tenho esse grande otimismo que seja, de esperar que as pessoas são boas. E eu tive situações, por exemplo, na Rússia, em que até o alfabeto é o cirílico, então não é tão fácil chegar e olhar uma placa. As letras são diferentes, sim, a gente não consegue... E as pessoas não falam inglês na Rússia. Exatamente. Os jovens falam inglês, mas a Rússia tem aquela questão de que eles sempre foram grandes, eles acham que eles são o centro do mundo. A globalização não chegou lá. Para eles continuam sendo. Então, se eu fui para lá, eu que deveria saber russo, na cabeça deles. Então, por exemplo, eu lembro de uma situação, eu cheguei num local, eu estava querendo visitar o Castelo da Catarina Grande e eu estava querendo ir de transporte público e eu cheguei num local que não era época muito de GPS, assim, que mostra até qual lado da rua que você tem que estar, mas eu estava de um lado da rua e o lugar que eu tinha que pegar o ônibus era do outro lado da rua, mas eu não conseguia entender isso. E chegou uma senhora russa e eu conversei com ela, tentei me explicar e ela tentava falar e ela falava russo. Tipo, você tem que me entender. Como, por final, eu não estava entendendo, ela, com muita gentileza, pegou no meu braço e me conduziu. Ela me carregou, tinha uma passarela que passava por baixo, não é passarela, né? Um túnel por baixo da rua para levar até o outro lado. Ela levou, me colocou no lugar que eu tinha que pegar o ônibus, está tudo certo. Tipo, fique aqui, que daqui você vai para onde você tem que ir. É aquela história. Você ouve aqui, quando você está aqui, você ouve uma coisa, você chega lá é completamente diferente, né? Tipo assim, fala inglês. Na Alemanha, todo mundo fala inglês. Então vai para a Alemanha, nós descemos no centro de Berlim, 8h30 da noite, tudo escuro, e você fala, bom, vamos saber aonde que a gente pega um táxi agora para chegar até o hostel, né? Vamos ali, entra, aí você fala o inglês e todo mundo fica te olhando como se você fosse um alienígena. E mas peraí, aqui não se falava inglês aqui, todo mundo? Não fala não. Aliás, quem fala inglês, o sotaque acaba sendo alemão do mesmo jeito, porque para entender é muito difícil. E aí é a hora que você te bate a real, né? Você fala assim, peraí, eu tô num país que eu achava que era de um jeito, mas não é. Se você tem, hoje em dia, você tem tradutor no telefone, sim, que você pode falar e fazer a pergunta e traduz, repassa para você a tradução normalmente. Naquela época não tinha isso não, era você chegar mesmo e agora, não tem inglês, o que a gente faz? Mímica. Sim, vamos chegar lá de alguma forma. Eu me lembro de uma outra situação assim, nisso que a gente fala de perrengue, às vezes... E aí, o que eu faço agora? Eu fui para Israel uma vez e fiz todo um percurso no país, fui até o litoral, né, a região do Mar Vermelho, atravessei para a Jordânia e voltei depois para Israel novamente. E de lá eu queria ir para o Egito. E a fronteira de Israel com o Egito, nessa região, é um prédio e você atravessa a pé. E eu imaginei que, eu estou do lado israelita, beleza, vou atravessar, meu passaporte está aqui, não sei o quê. A hora que eu chegar do outro lado, eu me viro lá e arranjo um ônibus, um táxi. A hora que eu passei para o lado egípcio, eu me dei de cara com um estacionamento vazio. Não tinha nada, em absoluto. Não tinha uma portinha, uma lojinha, uma vendinha, nada, em absolutamente nada. Era um estacionamento limpo. Eu falei, e agora, o que eu faço? E aí, assim, aquelas coisas que acho que vem Deus na hora e ajuda. Apareceu uma família que estava indo para a região em que eu precisava ir. A vaga que me cabia no carro deles era como se fosse no porta-malas, sabe esses carros tipo uma vanzinha? Sim.
não é van, tipo Caravana. caravana, né? Caravana isso, antigamente. Eles foram sentados, o pai, a mãe e os 2 filhos, e eu fui escorado nesse lugar atrás, onde carregariam as malas para conseguir chegar em Sharm el Sheikh, que era onde eu queria ir para mergulhar e tudo. Eu acho, e aí a gente ainda vai descobrir isso, que existe um anjo da guarda de mochileiro. Você falou uma coisa que é certa. Por todos os perrengues que a gente passou, durante 42 dias de viagem, sempre quando tinha um perrengue, alguma coisa acontecia e tudo se resolvia. Sim. Eu acho que realmente deve ter um anjo da guarda de Por mochileiro. isso não é que eu possível. falo, eu aposto na bondade das pessoas, eu aposto nesse anjo, né?